Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos então a olhar para este livro e estamos a ver no Evangelho de São João aquilo que Deus tem para nos dizer. Este livro é a Bíblia. E ainda estamos na parte, podemos dizer assim, introdutória, que são estes primeiros 18 versos. Nós vimos isso no último programa. E nestes textos nós vemos a importância de Deus falar a cada um de nós. Nós temos declarações marcantes nesses primeiros versos. Essencialmente, se olharmos para o verso 1, 2, 14, 18, então são versos marcantes para a vida de cada um de nós. Tem declarações fundamentais acerca de quem Jesus é e acerca daquilo que Deus fez por si e por mim. Há 3 grandes declarações em cada um destes versos, para as quais eu quero chamar a sua atenção. E isto nos lembra a divisão do nosso universo de alguma forma. Podemos dizer que está dividido em 3 grandes áreas. Temos o tempo, o espaço e a matéria. Há 2 elementos que muitas vezes desconhecem ou ignoram, que de facto estes elementos existem além do tempo, espaço e matéria. E esses elementos são o espiritual e o eterno. A nossa mente finita, limitada ao tempo, espaço e matéria, muitas vezes não consegue abarcar estes outros elementos. O elemento espiritual e o elemento eternidade. Cristo veio da eternidade. Cristo veio do mundo espiritual e entrou no tempo e no espaço, tornando-se matéria, tornando-se homem. E isso então impressiona-nos de uma forma tremenda. É exatamente por isso que nós temos tanta dificuldade ao entender a pessoa de Jesus Cristo. Cristo veio da eternidade e, como nós vimos no último programa, Ele tabernaculou, habitou entre nós, fez a sua tenda, a sua morada no nosso meio. E esta é a maior mensagem que alguma vez você e eu poderíamos ter ouvido. Nós vamos ler ainda então o verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus é o Deus unigênito que está no seio do Pai, que nos veio revelar, de facto, esse Deus eterno, esse Deus espiritual que o homem não poderia compreender, que o homem não poderia ver. Ele, por isso, Deus, tornou-se homem. Quer dizer que Ele tomou sobre si a nossa humanidade. Ele fez-se como cada um de nós. Vulnerável, nasceu como um bebê. Teve sede, teve sono, ficou cansado, precisou de descansar. Este Deus Todo-Poderoso, por amor de si e de mim, se fez homem, se fez vulnerável, chegou ao ponto de ser crucificado, de ser morto numa cruz. O Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, entrou no tempo e no espaço, entrou no nosso meio, tornou-se matéria para que nós tivéssemos uma percepção daquilo que Deus quer fazer conosco. Deus é Espírito, este é o que afirma as Escrituras, por isso ninguém pode vê-lo. Os nossos olhos materiais, da nossa carne, do nosso físico, não podem abarcar, nem compreender, nem ver o Deus que é Espírito. Por isso, o próprio Jesus Cristo, quando esteve no nosso meio, Ele diz que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E isso é um ato de fé, é algo que só pode ser compreendido, só pode ser vivido pela fé. É a aplicação dos conceitos, daquilo que nós percebemos acerca de Deus, daquilo que nós sabemos acerca de Deus, que pode ser então aplicado. É por isso que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Ele deve então ser adorado dessa forma. Ninguém jamais viu a Deus. Não podemos entender esse Deus espiritual, esse Deus que é espírito que não pode ser visto. Mas Jesus Cristo se tornou homem, tornando visível assim a própria divindade. O amor de Deus esteve entre nós através da pessoa de Jesus Cristo. O verso 19 diz: Este foi o testemunho de João, que aos judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas,
para lhe perguntarem: quem és tu? Havia uma grande dúvida naquela altura, se de facto o Messias estava já no nosso meio ou não. João Batista era este homem que fazia milagres tremendos, tinha um discurso extremamente enfático, um discurso extremamente incisivo, que entrava no mais profundo das pessoas, que mudava e levava as pessoas a um arrependimento, a perceberem que eles eram pecadores. Por isso o discurso de João estava a mexer com as pessoas, estava a mexer com as populações. Então os sacerdotes, os levitas, começaram a ficar incomodados com aquilo e enviaram um grupo para saber quem era João. A pergunta é: quem és tu? João Batista, e é deste João Batista que estamos a falar, o evangelista João está a narrar acerca da pessoa de João Batista, ele vai dar uma resposta a esta pergunta. Quem era João Batista? Que autoridade ele tinha para fazer o discurso que fazia? Se era uma autoridade que procedia de Deus? Era uma autoridade que procedia dos homens? Esta foi a pergunta que Jesus Cristo fez anos mais tarde aos fariseus, e eles querem saber quem ele é. E João Batista não deixa dúvidas na sua resposta. Quando eles perguntam: quem és tu? O profeta, sabendo das especulações que estes sacerdotes e levitas tinham acerca da sua pessoa, ele responde um categórico: eu não sou o Cristo. Ele não quer deixar dúvidas. Ele não veio para usurpar o lugar de Jesus. Ele não veio para se fazer passar por alguém que ele não era. Ele não era o Cristo. Os religiosos então começaram a conjecturar: se ele não é o Cristo, talvez haja a possibilidade de ele ser Elias, porque Elias foi um dos grandes vultos do Velho Testamento. Então perguntam-lhe: és tu Elias? E de facto aqui, de novo, isto denota alguns conceitos errados acerca de quem era João Batista. Quero em primeiro lugar dizer, antes de comentar um pouco esta pergunta, que aqui não está em causa a doutrina da reencarnação, ou seja, a Bíblia não está a fundamentar ou a dar a entender que aqui estaria a falar de reencarnação. A resposta a esta pergunta, quem és tu? És Elias? Dirigida a João Batista, não é sobre se a Bíblia estava a dar espaço ou não para a reencarnação. Se fosse assim, nesse caso, a própria Bíblia estaria a dizer: olha, aqui é uma boa oportunidade para começar a tecer considerações sobre isso. Se a Bíblia ensinasse sobre a reencarnação, aqui estava uma ótima oportunidade de não deixar passar para poder ensinar sobre essa doutrina. Mas a Bíblia não fala sobre essa doutrina. Essa questão da reencarnação não vem na Bíblia. Eu quero deixar isso categoricamente explícito neste programa. A Bíblia não ensina acerca da reencarnação. A Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma só vez e que depois disso viria o juízo. No entanto, para aqueles que querem ver a reencarnação nestes textos, é preciso de lembrar que Elias não morreu. Por isso, mais uma vez, não seria a reencarnação. Elias foi levado aos céus vivo, e por isso a palavra de Deus nos mostra que não há esse espaço aqui, mais uma vez, para os reencarnacionistas, podemos dizer assim, explorarem que João Batista foi então o profeta Elias do passado. Não. A ideia aqui tem a ver com o espírito com que João Batista anunciava as coisas. O estilo de vida que ele tinha. Às vezes nós usamos esta expressão, que determinada pessoa tem um estilo tão próprio que parece o espírito de alguém diferente, no sentido não que essa pessoa reencarnou na outra, mas no sentido que ela está na mesma onda, está no mesmo estilo, tem o mesmo sentido das coisas, tem a mesma coragem, a mesma ousadia de determinada pessoa. E às vezes usamos esta expressão: parece o espírito, o estilo daquela pessoa, está no espírito, está na onda daquela pessoa. E é exatamente aqui o texto refere-se a esse tipo de insinuação. E ele, mais uma vez, não deixa dúvidas quanto a essa possibilidade. A Bíblia, mais uma vez, não dá espaço para a reencarnação. Por isso João Batista diz claramente: eu não sou Elias. Não há essa possibilidade. Ora, se fosse na Bíblia encontrássemos esta doutrina da reencarnação, então aqui João Batista poderia tecer considerações sobre essa matéria, pois ele era um profeta bem credenciado, bem reconhecido, e ele poderia dizer: ok, Deus quer vos ensinar sobre este assunto, então eu vou passar a ensinar. Mas não é isso que a Bíblia faz.
Então é preciso lembrar que a Bíblia nos diz que ao homem é dado morrer uma só vez e que depois disso virá o juízo. Não há espaço de facto para a reencarnação. Então João Batista não é Elias reencarnado, de forma alguma. Ele veio nesse espírito, digamos assim, no sentido que ele veio no mesmo ênfase, na mesma forma de ser e estar que Elias tinha. Mas estes homens, estes sacerdotes e levitas, continuam no verso 1 a insistir. Então és tu profeta? O profeta? E ele responde, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que possamos dar a resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Os enviados que vieram das autoridades religiosas. Eles queriam saber exatamente quem era João Batista, pois ele estava a movimentar muita gente em torno dele. Ele estava a movimentar as pessoas, a levar pessoas ao arrependimento, a ensinar uma doutrina de arrependimento, de confissão do pecado. E os sacerdotes estavam a ficar baralhados. Por isso enviaram estas pessoas uma comissão para tentar sacar de João Batista quem ele é na realidade. E ele então diz acerca de si próprio, e vamos ver então no Evangelho de São João, no verso 23, neste capítulo 1, verso 23. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Esta é talvez uma das declarações mais profundas que nós encontramos aqui por parte de João Batista. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele está a citar, digamos assim, o profeta Isaías, olhando então através da lente do tempo e dizendo e assumindo para ele esta profecia. Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Grande foi esta resposta. Não era ele a palavra, ele não era o verbo, ele é a voz. Era a voz que anunciava o verbo, era a voz que anunciava a palavra. E uma voz é o que nós somos também, você e eu, que cremos em Cristo. Nós não somos a palavra é Cristo. Mas nós somos a voz que clama no deserto. Quando nós anunciamos aquilo que Cristo faz por nós, quando nós anunciamos a companhia que temos da parte de Deus, do Espírito Santo que habita em nós, que não nos abandona em momento algum, quando nós podemos falar acerca da paz que sentimos mesmo nos momentos difíceis, nós tornamos-nos a voz que clama, a voz que proclama as verdades de Deus, a voz que clama e proclama Jesus. Jesus que é a palavra, Jesus que é o verbo. No verso 25 diz ainda o texto, porque batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Em outras palavras, eles estavam à procura, que autoridade tens tu então para fazer o que fazes? E João responde, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem não conheceis, o qual vem após mim, o qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Esta é uma resposta tremenda da parte de João Batista. O evangelista em Mateus, ao escrever o seu evangelho em Mateus, acrescenta nesta declaração de João algo mais. Ele diz, eu vos batizo com água, mas depois de mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então temos aqui algo interessantíssimo para analisar acerca do discurso de João Batista a respeito do Messias. Enquanto que João Batista vinha para batizar com água, o batismo de Jesus era um batismo diferente. Era um batismo que iria ficar conosco para sempre. Era o batismo com o Espírito Santo. E ele deu-se na ocasião do Pentecostes. Ele deu-se nesse dia incrível em que o Espírito Santo de Deus desceu à terra em forma de línguas de fogo, dando então autoridade e poder aos homens, criando então uma nova relação entre Deus e o homem, em que o Espírito Santo estaria sobre nós, selando aqueles que confessam a Cristo como Senhor. Por outro lado, ele fala de um outro batismo, o batismo de fogo. E este batismo aqui refere-se naturalmente ao juízo, ao julgamento que Jesus Cristo um dia fará. O livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 13, ele diz, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Vemos que aqui está a falar deste batismo, podemos dizer assim, de fogo, que o evangelista Mateus refere no discurso de João Batista, acerca da pessoa de Jesus Cristo. Continuando então no capítulo 1 ainda do Evangelho de São João, o verso 29 nos diz,
No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim por isso batizando por água. Nós temos aqui mais uma declaração tremenda. Este primeiro capítulo do Evangelho de São João tem declarações incríveis, extremamente profundas e ricas, e não posso deixar passar suavemente por elas. Aqui João Batista olha para Jesus e faz uma afirmação categórica: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez para si e para mim esta frase pode não ser assim tão marcante, mas temos que recuar um pouco à mentalidade judaica, perceber o que é que um judeu teria entendido com esta afirmação de João Batista. Nós temos que lembrar que as pessoas que estavam a seguir João Batista eram pessoas que se queriam aproximar de Deus, pessoas que estavam à procura de se relacionar com Deus. E eles sabiam que para que isso acontecesse, eles deveriam sacrificar um cordeiro. Deveriam ir ao tabernáculo ou ao templo e sacrificar um animal, um cordeiro de 1 ano. E aí então os seus pecados seriam removidos. Agora, dentro desta explicação, você coloque-se no papel de um judeu ao ouvir a declaração de João Batista. Você está ali à procura de um relacionamento com Deus, está ali diante de um homem que é um pregador, um pastor, podemos dizer assim, um professor da Bíblia, é alguém que é um ensinador da palavra de Deus, um profeta, e ele declara o que acabamos de ouvir. Estas pessoas têm na sua mente que eles deveriam ir ao templo sacrificar um cordeiro. E começam a ver uma pessoa aproximar-se que eles não sabem quem é. E de repente este profeta respeitado, este homem que vocês estão a ouvir atentamente, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo deve ter criado um suspense naquele momento, deve ter confundido as mentes daquelas pessoas que estavam ali a ouvir, de tal forma que elas devem ter começado a questionar-se a si próprias: mas o que é que João Batista está a querer ensinar? Ele está a querer dizer que não preciso mais ir ao templo sacrificar animais? Será que João Batista está a afirmar que agora esta pessoa que está aqui a chegar é ela que vai remover o meu pecado diante de Deus? É ela que vem substituir os cordeiros que foram sacrificados durante gerações e gerações na nossa nação? E estas pessoas certamente devem ter ficado baralhadas ao perceber esta afirmação categórica de João Batista. Mas eles estavam a ser conduzidos por uma realidade espiritual. Eles agora estavam na presença do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É interessante ver que a afirmação de João Batista não é eis o Messias prometido que vem governar o mundo, mas é eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, na sua primeira vinda, veio como este Cordeiro, para colocar o homem em relacionamento com Deus, não como um rei para governar, mas como um servo para servir. No verso 32 diz o texto: E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito. Pois eu, de facto, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Se nós não acreditássemos no testemunho de Jesus Cristo, dizendo talvez, bem, Jesus está-se a querer autovalorizar, passando por alguém que não é, como Filho de Deus, o próprio João Batista era um homem extremamente reconhecido na história de Israel, era um homem que afirmava que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é de facto esse que Deus enviou ao mundo, Ele próprio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, envolvidos neste resgate da humanidade para conduzir o homem de novo a Deus. É por isso que vemos o Espírito Santo envolvido, descendo como uma pomba. É por isso que vemos o Pai a declarar: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E é por isso que vemos o próprio Filho envolvendo-se e tornando-se homem, compadecendo-se de cada um de nós, sendo a expressão visível da Trindade no nosso meio. Então, temos a Trindade Santíssima no nosso meio, atuando para resgatar o homem, trazer o homem
de volta ao relacionamento com Deus. O apóstolo João ainda, este autor do mesmo Evangelho, ele escreve na sua primeira carta, no primeiro verso do primeiro capítulo, ele diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos palparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vos-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvimos anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Vemos como João recorda, tempos mais tarde, quando escreve esta carta, o seu relacionamento que ele experimentou com a pessoa de Jesus Cristo. Voltando ao Evangelho de São João ainda, no verso 35 do capítulo 1 diz: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e vendo Jesus passar disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouvindo isto, seguiram a Jesus. E Jesus voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhe: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Vemos que estes discípulos aqui perceberam que era Jesus e por isso seguiram a Jesus Cristo sem qualquer problema. O próprio João Batista não questionou a ida dos seus próprios discípulos atrás de Jesus. No fundo, esse é o encontro que cada um de nós precisa ter. Assim como outros discípulos, como Simão, Pedro, André, que temos ainda neste capítulo, seguiram Jesus Cristo. A pergunta que Jesus lhe faz a si neste momento é: está você disposto a seguir o Mestre? Está você disposto a seguir Jesus? Você encontrou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E neste momento você tem uma decisão a tomar. Quer ou não seguir a Jesus Cristo? Esse é o apelo que Jesus lhe faz neste momento. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o convite que Jesus lhe está a fazer. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.